Mais uma vez é uma honra hoje estar presente aqui, né, compartilhando uma palavra com vocês. Aquilo que eu estou vivendo na minha vida hoje, ontem eu comentei lá no nosso grupo familiar. Então é algo maravilhoso e eu precisava compartilhar esse momento que eu estou passando na minha vida, amém? Eu queria ler lá em Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 10, é bem conhecido, né? Fala sobre o Zaqueu, o publicano. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E por ser ele de pequena estatura, então correndo e subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje em tua casa eu repousar. E ele desceu de toda a pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, meus amados? Quero inclinar sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai maravilhoso, grandioso e poderoso, Pai, cremos em Ti, cremos no Teu mover, Pai, muito obrigado de mais um dia nós estamos em Tua presença, mais um dia hoje tomamos essa decisão, Pai, essa escolha de estar na Tua presença hoje aqui, Pai, mas que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. O título da minha, esqueci de falar o título o título da minha palavra é a provisão celestial de uma decisão. Falar um pouco de uma introduçãozinha que eu coloquei aqui é sobre Zaqueu. Zaqueu era um líder dos publicanos, cobrador de imposto e rico. Ele não conhecia Jesus, talvez só ouvia falar de Jesus. Morava naqueles redondezas de Jericó. Ele era odiado pelos seus compatriotas judeus, que os viu como traidores, trabalhando para o Império Romano. Eles eram vistos como alguém que roubava o seu próprio povo. Então, se o povo que cobrava o imposto ali o povo já odiava ele, imagine Zaqueu, que era o líder, né? A palavra de Deus diz assim. Mas enfim, eu queria colocar o primeiro tópico que eu esqueci também. O posicionamento diante de uma circunstância. Você sabia, meu amado, que até para Deus falar com a gente, nós precisamos estar posicionados diante dele? Quem crê, diga amém, por favor. Eu vou contar um pedacinho da minha caminhada. Foi quando quando aceitei Jesus na minha vida, né, que eu me converti para o Evangélico de Cristo. Eu era membro de uma célula, né, lá na minha cidade. Então, eu ouvia muitos líderes comentar sobre, Deus falou comigo. Eles ficavam comentando toda vez, né? Só como eu era novo convertido, não conhecia muito, né? Não tinha esse hábito. E eles falavam muito sobre isso. Aí, um desses dias, que eles estavam comentando, só liderança lá, eu chamei um que era um dos meus líderes, né? E perguntei para ele assim, como é que para Deus, para mim ter assim, esse acesso diretamente com Deus, né? E ele falou para mim assim mesmo: Vando, isso aí vai ser um processo na sua vida, isso vai depender muito de você. E eu perguntei: mas como assim depender de mim? Ele falou assim: olha, vai depender muito de como você se coloca diante e como você se posiciona diante de Deus. Aí eu fiquei assim, né, meio... Ele falou: olha, vou te explicar mais ou menos. Você vai ter que ter oração constante na sua vida, você vai ter que
jejuar, eu não sabia o que era, né? Aí ele falou assim, olha, você vai ter que ter comunhão com os irmãos. Que era mais que ele falou para mim, ele falou assim, olha, você vai ter que estar sempre lendo a Bíblia. Aí eu fiquei assim, sabe? Falei, bora ver como é que vai ser. Então, eu achava que isso seria fácil, meus amados, mas não foi. No começo da minha vida, assim, foi logo no comecinho que eu me converti, assim, a gente acha assim, o primeiro amor de Cristo, né? Foi maravilhoso, Deus fez a maravilha na minha vida. E nenhum desses dias aí foi conforme o tempo, como ele falou, conforme o processo da minha vida, foi que eu fui tendo esse hábito, essa confiança de estar buscando, orando, e cheguei ao momento de jejuar. Foi algo maravilhoso que aconteceu eu falo assim, na minha vida, na minha casa, na minha família, né, que era eu, a Rose e mais os meus 2 filhos, que é a Vanessa e o Uriel. Então foi um decorrer da nossa vida bem top mesmo, cara, que a gente foi, cada vez mais foi se entrando assim na caminhada com Cristo, né? Aí as meninas, no caso a Rose e a Vanessa, já entraram no ministério de dança lá, né? Aí a nossa célula, como tinha bastante gente, aí nesse decorrer, nesse processo que não foi um processo bem lento, né? E aí um desses dias, aí o pastor teve uma reunião, aí o pastor me chamou. Aí eu falei, nossa, o pastor vai me dar bronca, né? Aí eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Cheguei lá, aí o pastor, junto com a nossa liderança, meus líderes que estavam lá, ele falou assim, olha, Vando, a célula de vocês vai multiplicar, né? Que eles vão multiplicar, né? Aí eu falei, pô, que bom, né? Mas você vai ser líder da célula agora, você foi chamado para ser líder. Aí eu falei, que coisa boa, nossa, cara, eu fiquei muito alegre, meu Deus do céu. Aí a gente foi se apresentado na igreja, tudinho, né? Aí no mesmo tempo a Rose também foi líder de célula também, ela tinha célula só de mulheres, eu tinha célula só de homens. Então foi algo bem maravilhoso no decorrer da nossa caminhada, né? Aí foi bem assim. Só que foi o que aconteceu, foi durante muito tempo, aí a gente resolveu vir embora para Santa Catarina. Aí foi quando eu tomei essa decisão, eu junto com a Rose, né? Falamos com o nosso pastor, acho que foi como aconteceu com o Edson, nosso irmão, né? O nosso líder, o meu líder Edson. Teve que vir embora para cá, né? Aí eu entreguei a célula, tudinho, o pastor abençoou a gente, né? E viemos embora. Então nessa vinda minha para cá, eu vim primeiro, então foi algo assim que eu cheguei numa igreja quadrangular para ali, só que eu não lembro qual era a rua. Aí eu fui, mas não fiquei muito. Cheguei aqui, foi logo a tarde de trabalho, né? Eu tava com medo assim de não conseguir arranjar emprego, né? Aí eu consegui um emprego e comecei a trabalhar, então a minha vida diante de Deus ficou meia, tipo assim, 80% eu fazia meu trabalho e 20% eu ia na igreja, que eu procurava no domingo, né? Aí foi que a Rose chegou, tudo mais, aí foi que a gente não passava por aqui, eu sempre olhava, falava para a Rose assim, me deu vontade de entrar nessa igreja, não sei porquê, mas está me dando vontade de entrar aqui, né? Aí a Rose falou, vamos fazer uma visita. Foi que eu encontrei o pastor, não lembro o nome dele, o pastor que saiu, o pastor Marcelo, foi o pastor Marcelo que convidou e tudinho, tá, aí a gente, então, decorrer dessa caminhada com a gente aí eu estava frequentando aqui, mas era assim, era bem 80% trabalho, que eu trabalhava direto, e 20% era fazendo renda. Vinha só no domingo, quando dava, e achava que isso estava tudo bom para minha vida, né? Aí quem se apenhou mais foi a Rose, com o Uriel, com a Vanessa, que vinham mais para a igreja, mais do que eu. Até eles comentavam, pai, só tem que estar mais na igreja, assim, assim, assim. E nessa ocasião eu acabei ficando fraco, enfraquecido, fiquei espiritualmente, eu estava bem mesmo. Chegou o momento de eu ficar bem mesmo, não querer de me afastar da igreja, mas assim, longe de Deus. E quando a gente está longe, debaixo de estar sem cobertura espiritual, é a pior coisa que tem na nossa vida, né? Então foi o que aconteceu comigo. Aí Deus usou uma irmã daqui da igreja, né, para falar umas palavras para mim no dia foi um culto que teve de curas e milagres. Ela chegou, falou assim umas palavras.
que nesse dia eu falei assim, Senhor, eu pedia para Deus falar comigo, mas eu não tinha mais resposta mais de nada, sabe? Não era como era lá, quando eu estava na minha cidade, que, cara, era tremendo. E eu chegava aqui e falei, pedir a resposta, alguma coisa, Deus não falava comigo, eu só falava, meu Deus, o que está acontecendo? Então essa irmã veio, chegou e falou para mim assim, nossa, não vou nem contar aqui. Falou algo que eu falei, meu Deus, então eu preciso ter um direcionamento na minha vida, né? Aí foi que eu comecei a tomar uma decisão na minha vida de me posicionar diante de Deus. Foi que eu tomei essa decisão. Então eu falo para vocês, como era que eu queria que Deus falava comigo se eu não lia a Bíblia, não orava, nem sequer de manhã eu acordava, dava menos bom dia Espírito Santo, não tinha mais, foi algo assim que, sabe, que saiu da minha vida. E eu falei, meu Deus, como é que eu quero que Deus fale comigo se eu não tenho nem mais intimidade com Ele, mais nada? Aí eu fiquei assim, eu falei, não, preciso procurar algo para que Deus venha fazer o mover dele na minha vida, né? Então, aí vamos para a palavra aqui. No 3, a palavra diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E por ser ele de pequena estatura, então correndo diante, subiam um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Fala assim, que quando você resolve a tomar um posicionamento na sua vida, aí vem as dificuldades. No caso de Zaqueu, a primeira dificuldade de Zaqueu foi a multidão. Como que ele era pequeno de estatura, não iria dar para ele ver Jesus, correto? Mas isso não impediu dele de prosseguir, né? E isso chama, meu amado, eu vou falar para você, que ele tentou, que ele chegou, que ele viu a multidão, ele podia muito bem, Zaqueu, chegar assim, não vou, cara, não vou enfrentar essa galera aí, eu sou pequeno, né? Eu prefiro ir para minha casa. Dinheiro ele tinha, acho que completamente, porque uma pessoa que tinha dinheiro tinha uma casa boa, né? Ele podia muito bem falar assim, não quero, vou desistir ali o propósito que Deus tinha na vida dele, né? E ele não, ele preferiu prosseguir, né? Aí foi que veio a segunda dificuldade, foi que ele viu a árvore, né? A árvore da figueira brava, e se pediu dele subir na árvore? Não, isso não impediu. E assim mesmo, ele podia até cair da árvore, mas assim mesmo ele prosseguiu para o seu objetivo. Eu falo para você aqui, meu amado, porque assim nós tomamos uma decisão de posicionarmos diante de Deus. As batalhas lá vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas se a gente não tomar uma decisão, a gente vai ficar para ali mesmo. Infelizmente a gente fica para trás, perde o propósito que Deus tem na nossa vida, perde tudo. É o que estava acontecendo comigo. Eu estava deixando de lado, preferia trabalho do que seguir o que Deus tinha para me entregar, no caso, né? Exemplo, vou ter um exemplo aqui que eu coloquei, um exemplo que eu coloquei aqui de Moisés. Quando Moisés chegou na frente do Mar Vermelho, ele parou e olhou para o mar, e atrás dele vinha também soldado de Faraó. Isso impediu dele prosseguir? Não. Ele podia muito bem parar tudo ali, o propósito de Deus, mas ele não parou, né? Ele se sentou ali, passou um dia ali na frente do mar, né? Lá atrás, lá estava vindo lá os soldados lá para pegar eles, o povo que ele estava seguindo, que Deus tinha dado na mão dele, né? Porque estava dando uma... E na frente tinha o Mar Vermelho, ele se sentou ali e ali ele ficou. Mas ele foi o que ele fez? Falou com Deus, Deus falou, Moisés, usa o que você tem. Foi que ele usou, abriu o Mar Vermelho para ele passar, né? Por quê? Porque ele sabia o objetivo que ele tinha de prosseguir, de levar aquele povo à cidade prometida. Era um objetivo que Deus tinha dado na vida dele. E o outro exemplo é de Davi. Quando Davi viu um gigante, Golias, e se impediu de ele lutar contra o gigante? Não, isso não impediu dele lutar contra o gigante. Então ali, dava para ele desistir? Dava. Mas o propósito de Deus na vida dele, mas ele não parou. Ele achou, não, eu vou lutar e eu vou conseguir. Foi o que ele fez. Então ele lutou e venceu o gigante.
Vamos ler lá no 5 e no 6. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Eu falo para vocês, meus amados, quando a gente se posiciona diante do nosso Deus, Ele conhece até o seu nome. Amém, meu amado? Ele conhece até o seu nome quando você está posicionado diante do nosso Deus. Que ele não conhecia, ele não sabia, a Bíblia relata que ele não sabia. Jesus ia passando ali, né? Zaqueu tomou a decisão, né? Ele pegou, subiu e chegou ali. Quando Jesus passou, olhou para a árvore, viu ali: ô Zaqueu, desce daí, hoje me convém de hoje eu repousar na sua casa. Amém? Agora vamos para o segundo tópico. Não adianta só caminhar, você tem que avançar. Amém? Vamos no 7. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: que ele se hospedará com um homem pecador? Porque é engraçado, né? Que quando a gente está caminhando com Cristo, sempre levanta, né? A gente pode estar andando ali, por isso fala assim, eu estava conversando com a Rose através dessa palavra aí, que não só adianta a gente caminhar, né, com Cristo, que é muito caminhar, todo mundo caminha, né? O negócio é se posicionar diante de Deus, é esse que é o... Então, o que o povo fez ali? Estava caminhando todos, a Bíblia fala que todos murmuravam, todos, não foi só 4, 5, 10, 15, 20, não, foram todos murmuravam. Estava ali, Jesus estava andando e estava caminhando com Jesus. Mas quando ele viu que Jesus estava fazendo na vida de Zaqueu, ele chegava assim: mas Jesus vai para lá, para a casa do pecador? A maioria das vezes é o que acontece hoje nas igrejas, até mesmo dentro do trabalho. Se tem um irmão ali dentro do trabalho que foi levantado para ser um gerente, um líder dentro do trabalho, é mais que vai se levantar para dizer: aquele ali, mas ele isso, mas ele aquilo. Mas não é, sabe o que é, meus amados? É o posicionamento, é que leva as pessoas a chegar no... É a mesma coisa na igreja. Olha, irmão, assim, tá chamado para ser um líder, ou então qualquer coisa dentro da... A primeira coisa que vem, então, os irmãos, olha só, né? Mas sabe por que ele está ali? Sabe por que Deus chamou ele para estar naquele lugar? Porque ele está posicionado diante de Deus. E quando a gente está posicionado diante de Deus, Deus nos enxerga. Amém, meus amados? Então, não adianta só caminhar, você tem que se posicionar. Era o que acontecia comigo. Eu só queria saber de caminhar e não estava eu não estava me levando a lugar nenhum. Eu só queria saber de caminhar, o que estava acontecendo comigo. Eu chegava na igreja aqui, o fogo, e eu ando com o olho aberto assim mesmo. Meu Deus do céu, gente. Então era algo que eu ficava, não queria falar para Rose, cara. Acho que se ela tiver, ela vai ver. Eu queria falar para ela, sabe assim, porque, sei, cara, a gente tem assim uma certa intimidade, assim. Então, eu não queria falar assim, eu não queria gostar de falar assim, eu tô frio espiritualmente, sabe? Mas tipo assim, quando tu convive com pessoas que buscam também a presença de Deus, ela sabe quando a pessoa tá fria. Até mesmo meu filho, até o Uriel chegava comigo e falou: pai, o senhor tem que ir mais para a igreja, porque o senhor não ora mais em casa. O que está acontecendo? Antigamente o senhor chamava a gente para orar todo mundo junto, não está mais acontecendo. Então era algo que acontecia isso na minha vida, sabe? Então eu chegava aqui na igreja, o fogo descendo, eu ficava olhando, baixava a cabeça aqui, e o pessoal, pai, eu ficava: meu Deus, o pessoal está recebendo e eu não, o que está acontecendo? Eu falava: é o posicionamento, como é que tu está diante do Senhor, né? Só caminhar não adianta, você tem que caminhar e avançar para aquele objetivo que Deus quer na sua vida, amém? Então, diante de tudo isso, Zaqueu entendeu o propósito de Deus na sua vida. Vamos lá no 8. O 8 diz assim: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Olha a atitude de uma pessoa que está numa posição de, né? Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, não está no meu coisa aqui, mas eu vou dar um exemplo. O jovem rico. O jovem rico, certo homem de uma posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens, dá ao pobre e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo isso, estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Quando eu leio essa palavra aqui, quando o jovem rico fala que tenho tudo isso, eu tenho observado desde a minha infância, eu penso assim: será que ele devia caminhar na igreja, né? Assim, lá da infância dele, ou com alguém, não sei se a mãe ou o pai dele ia caminhar, ou então, não sei, aquele tempo ali, né? Que ele observava. Quando a gente observa, não é que a gente pratica, a gente está só observando, entendeu? Foi totalmente diferente de Zaqueu. Quando Zaqueu tomou uma decisão de ir lá, subir na árvore, passar por tudo aquilo ali, olhar, Jesus olhar para ele e Jesus falar: hoje me convendi eu dormir. Gente, isso foi tão maravilhoso, porque foi Jesus que tomou. Jesus chegou assim: hoje eu me convendo de estar na sua casa. Não foi o Zaqueu chegou assim: olha, Jesus, que você quer ir na minha casa. Não foi Jesus que convidou, foi Jesus que se pôs. Hoje eu me convendi eu ir lá para a sua casa. E quando chegou lá, Jesus não perguntou para ele: olha, vende teu bem aí, tu tens aí, dá. Não, Jesus não falou isso. Foi totalmente com o jovem rico. O jovem rico falou assim: o que eu faço? Ele, olha a pergunta dele para mim, já queria chegar já no lugar que, entendeu? Por isso que eu falo, gente, tudo diante de Deus tem que ter uma posição. Não adianta tu querer chegar logo, passar sem estar caminhando certinho, de que chegar lá na frente, que lá chegar lá tu pode cair e voltar para o mesmo começo, onde você começou. E aqui o jovem rico foi totalmente diferente. Quando Jesus falou: não, estou bem, então pega todos os teus bens, vende e vai lá dar os pobres, depois me siga. Que foi que ele fez? Se entristeceu e olha, rasgou, foi embora, já era. E o Zaqueu não, o Zaqueu falou assim mesmo. Ele chegou e disse assim: não, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A decisão que ele tomou. Então isso aqui eu falo para vocês, é uma decisão de uma pessoa que está posicionado diante de Deus. Amém, meus amados? Então, quando você está posicionado diante de Deus, você sempre procura fazer o certo. Quando as coisas tentam sair do controle, o Espírito Santo vai lá e, opa, é bem assim, né? Vamos fazer a coisa certa, né? E foi o que aconteceu isso na minha vida, gente. E, graças a Deus, hoje eu resolvi, quando o pastor Helder falou para mim trazer uma palavra, eu já estava com essa palavra já em casa. Então, era algo que eu estou vivendo hoje. Se eu dizer para você: Wanda, como é que tu estás hoje? Tu está vivendo aquele que tu, daqui a 2, 3 anos atrás, que tu vivia quando tu entrou aqui no começo? Não. Hoje eu estou me posicionando diante de Deus. Porque hoje, eu falo para vocês, hoje eu estou tomando uma decisão, uma coisa tão maravilhosa aqui na minha vida, aquilo que Deus está querendo na minha vida. E quando a gente se posiciona diante de Deus, ele chama a gente pelo nome. E eu creio que Deus está fazendo isso na minha vida. Então eu falo para vocês, a sua posição diante de Deus que leva você a ser uma árvore de bons frutos, leva a ser você ser um servo bom e fiel, um bom pastor, um bom líder, um bom marido ou uma boa esposa, ou um bom pai ou uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado ou um bom amigo. Amém, meus amados? Quando você está posicionado diante de Deus, Deus ele te dá toda essa, de você ser essa pessoa que eu acabei de citar aqui. E o 9 diz assim: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém?
Gente, essa aí é aonde chega a maior conquista de um ser humano. A vida eterna, a salvação, né? Aonde todo mundo anseia. Fala assim, de um cristão anseia na vida. A gente chegar dizer assim, cara, meu nome está escrito ali no livro da vida. Pô, que coisa maravilhosa. É a coisa assim que se eu te olhar aqui na palavra aqui, esse texto aqui, que a palavra de Zaqueus também, que Deus colocou aqui no capítulo 19, tudinho, foi algo assim, foi demorado? Não. Jesus vinha, ele soube quem? Jesus está vindo aí, né? Ele falou assim, pô, vamos ver quem é Jesus, né? Ele chegou, quando ele olhou, viu a multidão, a primeira dificuldade, mas ele falou o quê? Não, se ele fosse outro, ficar e voltar. Ele falou não. Chegou, viu a segunda dificuldade, olhou para a árvore. A Bíblia fala que era uma videira devia ser cheio de, sei lá, de um monte de coisa lá. E ele falou assim, ele era pequeno, ele subiu na árvore, podia cair, podia, né? Mas chegou naquele momento ali, mas ele estava tomando a decisão mais esperada na vida dele. Quando ele chegou, que ele subiu na árvore, quando Jesus passou, olhou, Zaqueu, desce daí, hoje me convém de estar na sua casa. Foi algo assim tão, não é verdade? Tão rápido assim, que quando ele chegou, não precisou Jesus perguntar para ele, ele falou, não, é uma decisão de pessoas que tá assim, diante de Deus, assim, que tomou um posicionamento, e chegou assim, não, tudo que eu tenho aqui, eu dou metade para os pobres, e isso aqui, se eu tirei algo de alguém, eu quero dar 4 vezes mais, porque ele ouviu aquele povo murmurando ali. Então eu falo para vocês, meus amados, isso é uma decisão quando nós tomamos na nossa vida. Para muitos, não falo aqui a nossa igreja, mas para muitos, a gente chegar fala assim, num processo, da onde Zaqueu chegou, para que Jesus chegasse e falasse para ele, hoje há salvação na sua casa, tem para muitos que nem conseguem, né? Conheço muitas pessoas que não conheceram Jesus, para muitos nem conseguem, mas para muitos é rápido, para muitos é lento, para o povo, muitas pessoas são lentas, né? Mas isso aí cabe, sabe de quem? De mim e de você, de tomar essa decisão, se é isso que você quer na sua vida. Assim eu falo para vocês. Então, meu amado, eu tenho a última palavra para a gente finalizar a nossa palavra. A nossa escolha é que nos leva a definir quem sou eu diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amado? Então, a minha palavra é essa. Queria que todos ficassem de pé em nome de Jesus. Amém. Queria que você fechasse nossos olhos para a gente fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, maravilhoso, grandioso e poderoso Deus eterno, Pai, diante da Tua presença, mais um dia, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um que tomou essa escolha de hoje estar presente aqui, e aqueles que não puderam vir, Pai amado, mas que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida na vida dessas pessoas, que diante da Tua presença, Pai, nós viemos nos colocar de um posicionamento, Pai amado, para que o Senhor possa nos enxergar, Pai, para que as nossas atitudes não sejam, meu Pai, aquelas atitudes que desagradam a Ti, mas que seja uma atitude, Pai, que nós viemos tomar em nossas vidas, para que nos leve, Senhor, ao caminho da eternidade, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Nos guarda, nos repara, nos proteja, nos leva, Pai, para os nossos lares, guardados e protegidos pelas Tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.